Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários. É um momento de alegria, é um momento de reflexão, é um momento que nós podemos ter um encontro consigo, um encontro pausado, um encontro para pensarmos nas nossas vidas, nos nossos processos e como nós estamos contribuindo para a propagação do Evangelho do Cristo. E por falar em contribuir, vamos ao capítulo 58, intitulado Contribuir. Tem uma passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tem um comentário de Emmanuel, que eu vou dividir em 3 partes. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espelham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa exceltude. Quando a gente fala em contribuir para a obra de Jesus, algumas pessoas podem associar, com todo respeito, conforme Emmanuel traz aqui, a qualidade material. Um Pix, por exemplo, que você faz a determinado templo religioso que porventura você frequente, uma ajuda que você faz a uma organização social que ajude aí no auxílio em relação aos mais desamparados, mas o registro que Paulo traz nessa segunda carta aos Romanos diz respeito a como nós nos doamos de coração, porque, abre aspas, Deus ama quem dá com alegria. Na verdade, Deus nos ama de todas as formas, porque Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe, por exemplo, que o nosso coração ainda é muito pesado em relação à prática do perdão, em relação à prática da reconciliação. E nem por isso Deus nos abandona. É tanto que no nosso processo de planejamento reencarnatório, algumas vezes, Deus nos coloca familiares antagônicos para nós aprendermos nas primeiras fases da vida, em uma convivência compulsória, a nos reencontrarmos consigo e nos reencontrarmos com o próximo. A contribuição do Evangelho tem inúmeras vertentes. E aqui Emmanuel faz um registro muito importante. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família que acrisolamos as conquistas da virtude, o vizinho, o nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual, o esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Independente da arena onde nós estivermos, que tentemos contribuir com a propagação do Evangelho. Eu quero deixar aqui um abraço para Brenda Ribeiro, que nos assiste aqui em relação ao programa Episódios Diários.
uma contribuição da Comunhão Espírita de Brasília, que dá oportunidade para mim, para a Flaviana, para a Cláudia e para a Wagner, para termos essa reflexão aqui, cada um com o livro que escolha. E por falar em contribuição, certa vez, um espírito aqui na reunião mediúnica que eu frequento, que é sexta-feira, 7h30 da manhã, deu a seguinte comunicação: olha, existe a mediunidade ostensiva, da psicofonia, da psicografia, mas existe também os médiuns de sustentação. E a comunicação que eu quero dar agora, o que eu quero falar agora, que era a comunicação de psicofonia, o que eu quero falar agora é para os médiuns de sustentação. Não pensem que vocês não podem contribuir para o bom desenvolvimento da reunião mediúnica. Muito pelo contrário. Porque médiuns de sustentação são os seus fluidos que garantem o ambiente cristão aqui nesse encontro. São os seus fluidos que garantem literalmente a sustentação da nossa reunião mediúnica. Por isso, não pensem que por falta de ostensividade em relação à faculdade mediúnica, vocês não podem contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos. Muito pelo contrário. Vocês contribuem, sim, em relação a isso. De forma semelhante, pessoal, você, aí de casa, no seu anonimato, você pode contribuir e muito em relação à propagação do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o trabalho do Cristo é sutil. O trabalho do Cristo é anônimo. Jesus não requer aplausos. Olha o dedinho. Jesus não pede que nós aplaudamos a sua obra. Jesus pede que nós enxuguemos lágrimas, a começar pelas nossas. A começar pelas nossas. Amar o próximo como? Olha a interrogação. Como a si mesmo. E Emmanuel, nesse texto, ele vem arrematar uma reflexão importantíssima. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhadores que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. O que é que eu vou falar aqui? Olha só, Mário, olha só, Brena Ribeiro, aos trancos e aos barrancos continuem. Porque nesse jardim da reencarnação, nós teremos também os nossos momentos de jardim das oliveiras. E quando nós estivermos eventualmente passando por um momento de dificuldade, tem um texto lindo em O Evangelho segundo o Espiritismo que eu me socorro bastante. É um texto do Espírito Lázaro, intitulado Obediência e Resignação. Está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Se você, porventura, passa por uma situação que pensa que não pode contribuir com a prática do Evangelho, se você passa por uma situação de tristeza que está aí, com a asinha quebrada, é ruim demais quando a gente está com a asinha quebrada, que a gente não consegue alçar voos. Respira fundo, descansa um pouco, recorre a esse livro Obediência e Resignação e tenta se fortalecer. Saibamos que as quedas no caminho são fundamentais.
Você que porventura também ande, assim como eu, antes de aprender a andar, engatinhou, ficou em pé, caiu, começou a andar pegando na parede, caiu e agora aí está caminhando não mais aos trancos e barrancos na perspectiva corpórea, mas aos trancos e barrancos na perspectiva espiritual. Conforme Emmanuel registrou nesse texto de hoje, que estamos encerrando o episódio, independente do momento que estejamos passando, contribuamos para o Evangelho. E se tem um momento que a gente pode contribuir, é quando a gente está fragilizado. Como a gente se respirasse fundo e dissesse, meu Deus, me ajude. Tá difícil, mas eu sei que eu não estou sozinho. Até a próxima, em que trabalharemos o capítulo 59. Sigamos até lá. Um forte abraço.